Automutilação na adolescência, tema muito importante e muito delicado. Se você estiver passando por isso, fica aqui comigo. Essa é a live que faz parte da série chamada Adolescer. A série Adolescer, ela é realizada toda segunda-feira às 19h30. Deixa eu já fixar o tema, porque o pessoal vai entrando e vai lendo qual é o tema de hoje. Opa, não consegui copiar. Então, se você está passando por isso, passou por isso, tem medo de passar por isso, vai me contando aqui nos comentários, que já eu dou uma lida no chat, tá? Desculpa. A ideia sempre das lives é... Nossa, desculpa, engasguei. Eu não peguei a minha luzinha. É sempre abordar o porquê da situação para a gente conseguir de forma eficiente ajudar o adolescente. Então, o meu método POC, que é o que eu sempre trago aqui nas lives, ele nos ensina que se eu souber o porquê da situação, eu vou saber o que fazer e como agir de forma mais eficiente. Então hoje a gente vai abordar alguns porquês o adolescente se automutila. E aí, baseado no porquê, eu consigo ser mais eficiente no que fazer e como agir, tá? Então sempre nas lives eu vou trazer os porquês para você, de forma eficiente, pensar em como agir com o seu adolescente, tá? Então, primeiro, para quem não sabe, né, sobre o tema, o que é automutilação, né? É se machucar a si próprio, tá? Então pode ser se arranhando, pode ser se queimando, pode ser se cortando. Então a automutilação é eu me machucar, eu machucar a mim mesma, tá? E geralmente é naquele momento em que eu não tô conseguindo lidar com uma situação muito difícil. Então pode ser uma situação emocional, uma situação de estresse, uma situação de cobrança. Eu não consigo lidar com aquele momento e aí eu não sei o que fazer naquela hora e eu me machuco para aliviar esse meu estresse. E por que eu acho tão importante, né, trazer esse tema aqui? Porque muitas mães tem o adolescente passando por isso em casa e nem se dão conta. Então, muitos adolescentes... Primeiro, isso. Segundo, que esse número está aumentando. Talvez por influência das redes sociais, não sei. Isso eu não consigo trazer não é um número que eu consigo trazer com... Né, não existe, eu não pesquisei dados sobre isso. Mas eu tenho observado na prática, né, que isso tem aumentado. E eu suspeito que as redes sociais podem trazer uma influência. Por quê? Porque existem canais nas redes sociais ensinando se automutilar. É o fim, né? É o fim. Tá? Então eu costumo primeiro trazer 2 exemplos. Aí eu leio os comentários no chat e aí a gente aprofunda no tema, tá bom? Então quem estiver passando por isso, passou por isso, quiser desabafar, quiser perguntar alguma coisa, já vai deixando no chat que já eu venho aqui ler, tá? Eu tenho 2 exemplos que eu vivenciei. Então não eu tenho realmente experiência com esse tema, tá? E eu não tinha isso até... Antes da pandemia, eu não tinha essa experiência. E, gente, eu tenho 25 anos, enfim, mais de 20 anos de formada. Então, esse número vem aumentando recentemente, tá? Foram 2 meninas que eu passei, que eu vou contar aqui. Uma delas veio pra mim por dificuldade na escola.
Então, o grande tema da família ali é que a filha ia mal na escola. Então, vamos, com todos os meus pacientes, eu vou lá e aplico o método POC. Por que que ela tá indo mal na escola? Então, a mãe já tinha feito o quê? A mãe tinha agido no como, sem entender o porquê. Então, a mãe já tinha passado no neurologista, já tinha passado no psiquiatra, fazia aula particular, ela tinha feito todos os comos que ela imaginava. Mas ela não foi atrás do porquê que a filha dela estava indo mal na escola. E conversando. E como é que eu descubro o porquê, né? Aproveitando essa deixa, né? Mas como é que eu descubro o porquê que meu filho tá passando por isso? Conversando. Cada filho é único. Cada situação é única. E eu só vou saber o que o meu filho tá passando, o porquê, conversando com ele. Então, conversando com essa menina, a grande questão dela era uma baixa autoestima. Muito importante. E aí, a gente foi trabalhando essa baixa autoestima. Ela foi melhorando na escola. E aquele monte de diagnóstico que ela carregava nas costas, de déficit de atenção, não existia isso. O que existia era falta de confiança em si mesma. E ela tinha um potencial. Só que ela se fechava tanto que acabava indo mal nas provas. E aí, quando ela não dava conta daqueles sentimentos de vergonha, de ser zombada, de sofrer bullying na escola, ela se mutilava. E os pais não sabiam de nada disso. Então, quando a gente entendeu o porquê ela passava por isso, porque ela estava indo mal na escola, nós arrumamos o porquê e ela deslanchou. Tá? Então, ali, naquele momento em que ela não conseguia lidar com aquelas frustrações de ir mal na escola, de não ter amigos, de ter vergonha, ela se cortava. Essa menina se cortava. Eu tenho uma outra que tá no primeiro namorado. E o primeiro namorado é o primeiro namorado, né? Então, nessa fase tudo é muito intenso, tudo é muito forte. E o primeiro namorado também é intenso. Só que ela tá passando, lembrei de outra situação parecida, viu? Eu tenho vários casos para contar, mas eu vou contar só 2 para não me estender. Lembrei de outra situação que também teve relação com o namoro. O namoro não é bem aceito pela sogra, nesses 2 casos. Então, quando elas lidam com essa não aceitação da sogra, da mãe do namorado, vem um turbilhão de sentimentos. As duas não lidam bem com essa rejeição e as duas se cortam. Então, a gente consegue fazer aqui um paralelo. São situações em que elas não conseguem lidar com aquele sentimento, não sabem o que fazer com aquele turbilhão, e para aliviar aquele estresse, elas se machucam. Então, a gente vai abordar tudo isso aqui hoje. E hoje a live vai ser bem intensa, tá, gente? Então, eu vou tentar ler rapidinho aqui o chat, porque tem bastante coisa para alertar vocês. Então, vamos lá. Então, esses são os meus exemplos que eu tinha separado. Acabei acrescentando mais um. Mas agora eu vou ler o chat se vocês fizeram algum comentário. Adri, oi Adri, faz tempo que você não vem. A Adri falou, eu já passei por isso durante toda a adolescência. Sinto muito, Adri.
E agora, como é que estão as coisas? A Cris falou, doutora, o meu adolescente está com tiques. O que pode ser? Cris, você precisa procurar uma ajuda de um profissional, tá? Aqui na rede social eu abordo as transformações da adolescência, tá? Tics sai um pouquinho dessas transformações da adolescência, tá? E aí precisa de ajuda profissional, então te orienta a buscar o seu médico de confiança, tá? A Maria falou, eu passei por isso com a minha filha. Obrigada por dividir, Maria. Então é importante a gente ver, olha, já nem começamos a live, já temos 2 mães dividindo aqui conosco. Soraya, passei por isso. Então não é um tema que, talvez, quem sabe, pode acontecer. Não. Tem muito adolescente passando por isso e nós precisamos ficar em alerta. Tá? Então, quem estiver passando por isso, com alguma dúvida, um desabafo, coloca aqui embaixo pra mim, tá? Aqui no chat que eu vou ler. Oi, Sheila, boa noite. A Sheila completou. A namorada do meu filho tem esse comportamento. Puxa, é muito triste, fico muito preocupada. Ela tem borderline, está em tratamento, mas tem muitas crises pesadas. Sinto muito, viu? Sinto muito. E é difícil, né? Porque você tá envolvida com o namoro do filho, né? Então você acaba se envolvendo com essas crises dela, né? Sinto muito. Denise falou, Soraya, tem uma filha de 12 anos, se sente excluída, como ajudar? Como assim excluída? Me traz melhor essa ideia, para eu te orientar quais lives assistir. A Adri falou. A Adri completou aqui. Agora estou bem, graças a Deus. Mas era falta de autoestima. Me sentia gorda e feia. Ah, você passou, Adri! Puxa, que relato importante. Olha só. Era falta de autoestima. Me sentia gorda e feia. Isso me gerava insegurança. Então, a Adri passou por isso quando era adolescente. Não caiu a minha ficha, Adri, agora que caiu. Então, como ela se sentia gorda e feia, ela sentia uma insegurança, não sabia lidar com isso e se automutilava. Nossa, obrigada por esse seu relato, Dri. Muito importante. Maia falou oi. E que bom que hoje tá tudo bem, né, Dri? Denise falou na escola. Não, mas como assim excluída? O pessoal exclui ou ela não consegue... ela tá sofrendo bullying, ela não consegue fazer amigos? Me fala um pouquinho mais sobre isso. Tá. Já li os comentários. Quem quiser ir colocando mais coisa, vão colocando que daqui a pouco eu volto no chat, tá bom? Então agora a gente vai aprofundar mais o tema, tá? Então, automutilação na adolescência. Por quê? Por que isso pode acontecer? Então, sempre aplicando o método POC. Por quê? Se a gente entender o porquê meu adolescente está fazendo isso, aí eu posso pensar em o que fazer e como agir, tá? Então, eu vou trazer alguns porquês que eu observo para você conversar com o seu adolescente e ter ferramentas para poder agir. Então, a maioria das vezes, por quê que o adolescente se mutila? Porque ele usa a dor física, aquele sentimento de dor, para aliviar uma tristeza, uma raiva, uma ansiedade. Então, crise de ansiedade. Ele tá com crise de ansiedade, não tá conseguindo controlar, ele vai lá e se machuca para aliviar.
Meus pais não param de brigar, eu tô com raiva, porque eu não aguento mais essa gritaria aqui em casa, essa agressão aqui em casa. Eu vou lá e me machuco para aliviar. Tô muito triste, não tô conseguindo lidar com essa situação, com esse turbilhão de sentimentos. Eu vou lá e me corto e me queimo, enfim, para aliviar. Porque a dor física é como se a dor física fosse substituir essa dor que eu tô sentindo aqui no coração. Tá? Então é uma forma de aliviar esse estresse que tá acontecendo aqui dentro. Tá? 2. Pedido de ajuda. Eu não consigo chegar lá no meu pai, eu não consigo chegar lá na minha mãe e falar: mãe, eu preciso de ajuda. Eu não tenho maturidade, eu não tenho coragem, eu tenho insegurança, enfim, 1000 motivos. Mas eu não consigo chegar lá e pedir ajuda. Então o que eu faço? Eu me motivo. Esse é o segundo porquê. 3, para quem tem predisposição, a rede social influencia. Então, eu tenho predisposição a me automutilar e tô aqui com um monte de sentimento ruim no meu coração. Aí eu vou pra rede social e vejo uma menina se mutilando, vejo outro menino se mutilando, vejo outra menina se mutilando, vejo outro menino se mutilando. E piora, ensinando a se mutilar. Repetindo, se eu tenho predisposição, eu me identifico com aquilo e faço. Então, por isso que eu falei que a rede social tem sim uma grande influência, porque para quem repetir 1000 vezes isso, para quem tem predisposição, na hora que eu encontro um vídeo em que eu me identifico com aquele sentimento, porque eu na verdade nunca assisti esses vídeos, eu não sei nem se eu tenho estrutura para assistir. Mas provavelmente elas contam as dores delas, pra, né, quem tá lá gravando o vídeo. E aí vai existir uma identificação, e aí eles copiam, né? Copiam a ação, né? A automutilação. Então a rede social acaba influenciando a pessoa a se mutilar, tá? Desculpa, gente, eu preciso comer, tá? Outra coisa, outro porquê. Se tem uma questão de base, e elas são: depressão, ansiedade. Então, se eu tenho depressão, ansiedade, não estou conseguindo lidar com isso, há uma predisposição para me automutilar. Histórico de trauma, apanha muito em casa, traumas físicos e emocionais, né? Abuso, pressão social, sabe, pais muito autoritários, aquela pressão muito forte, bullying, baixa autoestima, que foram os 2 casos, e a Adri também comentou aqui da baixa autoestima. Família muito instável, briga muito, pais separam, voltam, brigam. E as crianças que não têm apoio emocional. Tá? Então, esse pacotão que eu trouxe aqui no final serve de base pra gente sempre desconfiar de uma automutilação. Tá? Então, eu trouxe aqui os porquês. Por que meu adolescente está se automutilando? Então, eu preciso entender o porquê para eu pensar em o que fazer e como agir. Antes de entrar no como agir, porque isso é mais individual, eu vou trazer para vocês uma outra questão que eu achei importante, por isso que vai ficar a live um pouquinho mais comprida, essa parte teórica. Como identificar
que meu filho está se automutilando? Muitas vezes o filho não vai chegar pra gente e vai falar: mãe, tô me automutilando. Ele não vai vir contar, muitas vezes. Apesar de que uma das minhas pacientes, não, duas, enfim, que me passaram aqui na cabeça, duas contaram. Mas 90% das situações, os pais nem desconfiam. E aí são os vídeos que eu faço aqui no canal, que são importantes, que servem de alerta para quando eu tenho que desconfiar que meu filho pode estar se automutilando. Tá? Então, um deles, toda hora tem um machucadinho, um corte. Um corte, uma queimadura, e aí principalmente nos braços, nas pernas e na barriga. Esses são os locais que eles geralmente se automutilam. Não quer dizer que não vão ter outros locais. Eu só estou trazendo os que frequentemente eles usam para se machucar. Tá? Então o filho apareceu com queimadura e machucado, sinal de alerta. 2. Usa direto roupa de manga comprida. Então tá aí, 32 graus, tá lá meu filho de moletom e de calça. Tá um super sol e a minha filha tá lá suando com aquela roupa enorme. Isso tem que chamar a nossa atenção. Por quê? O que eles estão fazendo? Eles estão se escondendo com a roupa. Então, tá usando muito moletom? Tá usando muita roupa comprida, mesmo no calor? Tem que chamar atenção. Tá? Então, machucados frequentes, roupa comprida, mesmo no calor. Começa a se isolar socialmente e muda muito de humor. Então tá chorosa, de repente tá irritada. Tá irritada e de repente tá chorosa. Então essas mudanças bruscas tem que chamar minha atenção. Tinha mais uma coisa. Ah, sim. Começo a encontrar pela casa, no banheiro, no quarto, no armário, ferramentas escondidas. Então, por exemplo, como é que chama? Gilete. Tá? Então, encontrei ali alguma coisa que pode facilitar a queimadura. Não é queimadura, não, é que eu pensei que também tem a queimadura. O corte tem que chamar minha atenção. Então, fui arrumar o quarto da minha filha, achei uma gilete no quarto. Isso tem que chamar minha atenção. Tá? Então, essa parte é muito importante. Como desconfiar? Tá? Então, apresentou um desses sinais, são 4, 1, 2, 3, 4. Na verdade, eu esmiucei um pouquinho mais, mas apresentou um desses 4 sinais, liga o sinalzinho de alerta. Tá? E aí agora a gente vai entrar em como ajudar, que isso é mais individual, mas eu vou dar uma pincelada, mas antes eu vou dar uma lida aqui nos últimos comentários do chat. A Dri tá ajudando, né, Dri? Que bom, obrigada, viu? Eu já vou ler. Denise falou, completou, né? Não tem amigos. Ela acha que é por causa da aparência. Então assiste minha live sobre autoestima, tá? Deixa eu só lembrar. Eu não lembro o título dela. Eu olho aqui do lado, gente, porque eu tenho uma plataforma tipo Netflix pra quem... Eu tenho todas as lives gravadas no feed. Então, quem quiser assistir, tá tudo disponível. Mas para quem quiser organizadinho, por títulos, eu tenho uma plataforma tipo Netflix. E aí eu uso essa plataforma para procurar o nome das lives, tá? É confiante. Tem uma live que eu falo sobre confiante, não se sente confiante. Aqui. Ajude o seu adolescente a se sentir mais confiante. Assiste essa live, Denise, vai te ajudar.
A Eliane falou assim, li que a dor da alma é maior que a dor do corpo, sempre, né? Por isso eles se motivam, é isso aí. O que você tá falando de dor da alma, eu tô falando de dor no coração, tá? Então a dor lá dentro é tão grande, que eu prefiro ter uma dor física para aliviar essa minha dor, tá? É isso aí. A Adri falou, eu passava faca nas pernas e sangrava. Eu sentia prazer ao invés de dor física. Na verdade, você transformava aquela dor física num prazer para aliviar aquela dor lá dentro, né, Adri? Nem sabia o que era, só melhorei na fase adulta. Então imagina só, quanto tempo a Adriana passou por isso sem saber nem o que estava acontecendo, né? Puxa vida, Adri. Mas obrigada pelo seu depoimento, que vai ser tão importante para quem não entende muito sobre o tema ainda, né? Muito obrigada. Ela completou. Morava na praia, usava roupas pretas com manga e calça comprida. Olha só. Devia estar aquele calorzão e ela lá de manga comprida, calça comprida. Por quê? Para se esconder, para esconder as lesões, tá? A Adri tá pondo aqui tudo o que a gente conversou durante a live, né? Obrigada, viu, Adri? Então, vamos continuar. Opa. A gente entra no como, né? Então, como lidar com essa situação? Soraya tava desconfiando, vi que meu filho tá usando muito moletom, vi que a minha filha tá mais quietinha ou então mais irritada. Percebi que ela apareceu com um arranhão, com uma queimadura, fui conversar com ela, ela me contou que realmente está se automutilando. Como eu lido com essa situação? Então, primeira coisa, senta e conversa com o seu filho. Aplique lá o método POC, entenda por que ele está se mutilando. Assiste essa live para te dar ferramentas para essa conversa. E vai entender o que está acontecendo com o seu filho, tá? Porque ele está precisando de ajuda. Então, primeiro, sente com seu filho e converse. Segundo, busque ajuda profissional. Isso é uma situação muito delicada, muito delicada. Não é tentativa de suicídio. Mas suicídio e automutilação têm uma ligação. Tá? Então eu preciso ficar atenta com isso. Então vamos repetir, a automutilação não é uma tentativa de suicídio, mas os números dizem que existe uma ligação. Então eu preciso ficar atenta a isso, tá? Então busque ajuda profissional. Então, primeiro converse com seu filho, busque ajuda profissional. 3, o mais importante é: eu preciso ensinar o meu filho a aliviar essa tensão de outras formas. Então, eu converso sobre isso com as minhas adolescentes, né? Eu falo as minhas porque, talvez por coincidência ou não, porque baixa autoestima geralmente é em mulher. Todos os meus casos são com meninas. Então eu oriento que na hora que veio aquele turbilhão de sentimentos, eu preciso pôr isso para fora de alguma forma. Então, o que o adolescente encontra, o adolescente que se automutila encontra é se machucar. E eu sugiro a gente encontrar outras formas. Então, para quem gosta de esporte, vai fazer um esporte nessa hora. Então, eu tô aqui ansioso, não tô dando conta, vai correr. Vai, como chama aquilo? Vai pro saco de boxe. Vai jogar cesta bola na cesta. Vai chutar no gol. Entendeu? Vai pôr pra fora esse turbilhão de sentimentos através do esporte. Isso para quem gosta de esporte. Outros vão preferir escrever. Outros vão preferir desenhar. Outros vão preferir meditar. Tem adolescente que medita.
Ah, então eu vou falar pro meu filho fazer esporte, porque eu acho que é o melhor esporte. Não adianta. Tem que ver o que é melhor pra ele. Então a gente vai trazer ferramentas para ele aliviar naquela hora que tiver mais tensão. E ele vai se encontrando. Ele vai procurar a forma que mais se identifica com ele. Então eu vou desenvolvendo essa maturidade, mostrando para ele ferramentas para ele lidar com esse turbilhão de emoções. Tá? E 4, monitorar as redes sociais. Porque é o que eu falei, se o filho tem predisposição à automutilação e assiste na rede social alguém falando sobre problemas como o dele, ensinando a se machucar, a chance deles fazerem o mesmo pela identificação é muito grande. Tá? Hoje foi pacotão, né, gente? Então hoje a gente pincelou. Meu filho... Tô suspeitando que meu filho tá se automutilando. Então eu trouxe para vocês quando suspeitar. Depois eu trouxe para vocês, baseado no método POC, o porquê. Por que eles geralmente se automutilam. Porque baseado no porquê, eu vou agir eu vou agir de forma eficiente em o que fazer e como agir. Mas eu preciso saber o porquê, então eu preciso conversar com meu filho. E para essa conversa eu trago a live para te dar ferramentas. E aí, baseado no que ele trouxer para você, você vai encontrar o que fazer e como agir. Mas, de forma mais geral, eu já trouxe aqui para vocês uma situação mais geral de como lidar, tá? E aí volta na live e assiste o que a gente conversou. Acho que essa live é muito importante, muito importante. Tem muita mãe que não desconfia, mas tem muito adolescente precisando de ajuda. Então, para quem chegou agora, assiste de novo, vai ficar gravada, porque eu acho que esse tema é muito importante, porque, como eu falei, até ali, sei lá, 2020, 2021, antes da pandemia, era difícil a gente pegar uma situação como essa. E hoje em dia eu já pego bastante. Tá? Então esse número tem crescido, não sei se é influência ou não das redes sociais, mas esse número tem crescido. Tá? Então espero que vocês fiquem em alerta. Deixa eu ver se teve mais algum comentário, acho que não, né? Ah não, acho que teve sim. Hoje não teve adolescente aqui, né? Aqui é a Adri. Da Adri da roupa. Nossa, depois da Adri ninguém comentou nada? A Aurilene falou boa noite. Aqui. A Adri falou: melhorei após fazer caminhadas e emagreci. Daí vi vídeos, aí vieram os elogios, isso me deu satisfação pessoal, com isso consegui a cura. Então, trocando em miúdos aqui, a Adri melhorou a autoestima dela. Então, na hora que ela melhora a autoestima dela, melhora esse turbilhão de sentimentos e ela não busca mais a automutilação para aliviar esses sentimentos. Obrigada pelo relato, Adri. A Maia falou, teve eu, mas só tava assistindo. Não entendi, Maia. Oi, Cauê. Só porque eu falei dos adolescentes. Oi.
A Ru falou, boa noite. Primeira vez aqui! Muito bem-vinda! Que legal saber que tem alguém de primeira vez. Então, para quem tá chegando pela primeira vez aqui nas lives, muito importante assistir as lives, tá, gente? Não adianta ficar só assistindo videozinho curto. Todo dia tem videozinho curto, tá? Mas precisa assistir as lives para conseguir se aprofundar e agir de forma mais eficiente com o adolescente, tá? Então, de segunda-feira, às 7h30, tem live aqui no canal e tem muita live, gente. Tem mais de, deixa eu ver, acho que mais de 50 lives gravadas aqui no canal. Deixa eu ver quantas se tem. Não tem. Aqui, 64, que são as melhores. Então tem muito mais do que 64 lives gravadas aqui no canal. Tem muito conteúdo para vocês entenderem as transformações aí da adolescência, tá? Então, Rô, muito bem-vinda. E eu me disponibilizo a gravar vídeos, por sinal vocês me ajudam se vocês me mandarem dúvidas, tá? Então, os vídeos que eu gravo são baseados nos pedidos das mães. Eu só peço para me mandar assim, Soraya, tem um filho ou uma filha de tantos anos e tô passando por tal coisa. E aí eu vou te responder, eu vou produzir um vídeo para você, tá? Então, eu produzo os vídeos baseados nos pedidos das mães. Bem-vinda. A Ana falou, boa noite, sou de Santa Cruz. Nossa! Vejo seus reels. Você dá ótimos conselhos. Obrigada. Tenho um menino de 14 anos. Muito obrigado, Ana. Que legal esse comentário. Obrigada. Pode fazer um resuminho sobre o que já foi falado? Acabei de fazer, né, Cauê? Você pegou o resuminho? Me conta. Maia falou, que você falou que não tinha adolescente assistindo. Cadê o comentário da Maia de novo? Jura, mano? Que legal. Me fala qual a sua idade. Cauê, eu falei aqui sobre quando desconfiar, que ele falou que não assistiu o resuminho. Quando desconfiar que o adolescente está se automutilando. Depois eu trouxe os porquês o adolescente se automutila. Depois eu trouxe como agir, tá? Mas assiste que vai ser importante, Cauê. Assiste essa live que vai ser importante depois. A Adri falou, obrigada, doutora, por me ajudar com sua experiência profissional. Obrigada, Adri, por estar aqui e por trazer seu relato. A Maia tem 14. Próxima idade do Cauê. Legal. Que bom. Não, 14 não, 15, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, 15, desculpa. Gente, é isso. Espero ter ajudado. Então, voltem ali no ponto em que eu falo quando desconfiar. E voltem no ponto em que eu falo por que o adolescente se automutila. Aí você vai estar preparada para conversar com o seu adolescente sobre isso, tá? Então, eu trago aqui ferramentas para você estar preparada para aí sim, depois da conversa com o seu adolescente, pensar em como agir. E no como agir não pode faltar aquelas questões que eu trouxe, que é conversar com o filho, procurar ajuda profissional e ensinar o filho a lidar com esse momento de estresse que a gente falou um pouquinho aqui. Tá bom? Pra quem é nova no canal, eu esqueci de novo o meu outro celular, mas eu sugiro que assista uma aula que eu tenho gratuita em que eu ensino a demonstrar amor ao adolescente, tá? Muitas vezes a gente não sabe demonstrar amor ao adolescente porque... Cauê, você tem 29? 20. 20? Eu achei que você tinha 16. Nossa, Cauê. Tinha certeza que você tinha 16. De onde será que eu tirei isso? Então, desculpa, o Cauê tem 20, gente. Eu me perdi, que eu li aqui e vi que eu tinha errado. Assistam essa aula gratuita que fica no meu link da bio, em que eu ensino como demonstrar amor ao seu adolescente. Isso aproxima demais. Então, é uma aula gratuita que eu já fiz há um tempinho, mas vale muito a pena, tá bom? A Paula perguntou, vai ficar gravada? Sempre, as lives ficam gravadas.
Cauê falou, automotivação tem a ver com ansiedade? Também tem. Eu comento isso na live. Tem muito a ver. Não consegue lidar com... Eu li aqui. 20, pô. Não consegue lidar com esse turbilhão da ansiedade, e aí se automotiva para aliviar. Então tem a ver. Tá bom? Desculpem, Cauê. Desculpa. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Espero ter ajudado. Um grande beijo. E até semana que vem. E até o próximo vídeo, né? Beijos. Tchau, tchau.